Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. As músicas que nós cantamos, se você não observar bem, você vai achar que ela é para o seu louvor, mas ela não é para o seu louvor, é para o louvor do Senhor. Aleluia. Por exemplo, a penúltima música que nós cantamos, que fala da unidade. Essa unidade não é a unidade de minha com você, é a unidade nossa com Cristo. É uma unidade eterna. E as músicas, muitas vezes, a gente observa dentro do pensamento, do cunho do que nós estamos passando, do que nós achamos. E nós temos que analisar sempre as músicas dentro da ótica da adoração ao Senhor. Sempre nessa perspectiva. É hora de você não ter mais sede. É hora de você ficar sentadinho. É hora de você colocar o seu celular no silencioso ou, se for o caso, desligá-lo. Não há nada mais importante do que a sua comunhão com o Senhor. Você está aqui nesta noite não para uma reunião social, apesar de que é muito bom. Nós hoje pela manhã estávamos com um ato de comunhão, mas você está aqui para ouvir ao Senhor. As crianças têm as suas dificuldades, mas nós, como maiores, como adultos, nós não temos que ajudá-las. Nós temos que tentar ficar o mais calmos possíveis, deixar as pessoas que são os responsáveis cuidar, para que nós possamos ter um tempo aqui o mais tranquilo possível. Quanto mais tranquilo o seu coração estiver, mais receptivo você é à palavra. Se você começar a ficar agitado, olhando para as coisas, você perde o fio da meada e a coisa fica sem sentido. Então é importante que você se concentre agora. Os problemas, você deixa para lidar com eles depois, tá? Nesse momento é o momento de você ouvir a voz do Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema através de Jesus somos um com Deus. Essa unidade foi uma unidade que nós trabalhamos por todo o capítulo 17. Não uma unidade das pessoas, mas a unidade do corpo, da unidade do mesmo pensamento com a figura divina de Deus. E é apenas através de Cristo que isto ocorre. Um só Espírito, um só caminho, uma só unidade. Em Cristo e através de Cristo nós somos mais que vencedores. E se você estivesse numa igreja pentecostal, você já tinha dado um brado de vitória, porque realmente eu sou o vencedor. Mas o vencedor não é porque você vai ter uma casa própria, não é porque você vai ter um carro zero, não é porque você vai ter um casamento de sucesso, mas é porque você tem o próprio Deus morando dentro de você, tá? Nós somos mais que vencedores, não por uma palavra de ordem, mas pela afirmação do próprio Deus vivo. Ser um com Deus, através de Jesus, nos aponta a obediência. Cada vez que você caminha, quanto mais você caminha dentro da vida cristã, mais você aprende dele, mais você tem que se submeter, mais a coisa fica difícil. Conversava lá fora com o Alice e com o Felipe, e a vida cristã ela não fica mais fácil, ela fica mais difícil. A menos que você pare, estanque a sua vida. Eu conheço aqui, tá bom, e agora hoje eu estou aqui na igreja, amanhã eu estou no mundo, depois eu fico nesse vai e vem. Na década de 80 eu lembro que tinha um brinquedo que eram duas cordas, né, com duas empunhaduras, em que você abria assim, chamava vai, e aí a pessoa lá, vem, vai, vem. Se você fica nesse contexto de vai e vem, às vezes pode ser mais fácil, porque naturalmente o que vai acontecer é que você vai tender para o mundo. Mas se você quer ser cristão, entenda que a coisa cada vez complica mais. Cada vez complica mais. Nossa obediência não deve ser uma obediência cega. E isso é uma coisa que eu tento aplicar na nossa igreja, com o nosso pequeno grupo. Eu não quero que você obedeça porque eu estou mandando, ou porque tem alguma placa ou alguma ordenança. Não, eu quero que você entenda com a sua mente e a partir daí você mude. É lógico que você vai ter muitos conflitos, é natural. Tá? Essa obediência não é uma obediência cega, mas uma obediência racional, que ocorre através da mudança da mente e convencimento pelo Espírito. Eu não tenho condição de mudar nenhum pensamento na sua vida. Eu só falo as coisas que Deus fala comigo, para que o Espírito Santo te convença. Somos convidados a mergulhar nesse mar de águas profundas e nos manter imersos no cuidado e amor divinos. Tudo isso ocorre através de Jesus.
o verso que ficou da semana passada, João 17, 22, que diz: quanto a mim, dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Já somos filhos, isso não muda, você já é filho, tá? Nós já somos filhos, mas há muitos outros que ainda precisam despertar. Mas como que eles vão crer se não há quem pregue? Se você ficar com a sua boca fechada, como que eles vão conhecer? Interessante, conversava hoje com a Rayane, a titia dela veio, entendeu? Eu estava agoniada na igreja hoje de manhã, entendeu? Eu via que estava ali, parecia aquele negócio e tal, mas ela falou assim para a Rayane: olha, eu gostei da sua igreja, eu quero voltar. Entendeu? Mesmo com incômodo. Mas se não há o convite, se não há a expressão do ser de Jesus, como que as pessoas elas vão crer? Como as pessoas vão crer na palavra se os seus filhos não se manifestarem ao mundo? É mais fácil você não se manifestar. Eu volto a repetir algo que eu falei há 2 ou 3 domingos atrás. Eu via lá no Fantástico um homem que trabalhava o dia e noite, e a mulher dele trabalhava com ele, e ele era o chefe do restaurante. E aí ele chegou e estava conversando, e a mulher falou assim: aqui quem manda é ele, mas quem manda lá em casa sou eu. Aí o repórter perguntou para ele, ele falou assim: às vezes é melhor estar errado e ser feliz. E eu olhei para ele pela televisão e pensei com ele assim: covarde, covarde. Ele sabe que a esposa está andando por um caminho errado, e é para ele ficar numa condição tranquila, ele age de uma maneira covarde. Ser pai, hoje é dia dos pais, ser pai é mais do que você inseminar alguém. Ser pai é algo muito mais profundo. Ser pai é receber caneca e camiseta, entendeu? Ser pai é você estar disponível. Ser pai é algo muito mais do que um dia dos pais. O pai, ele, muitas vezes, ele fica na retaguarda, mas ele é aquele que pilota o barco. Eu vi também uma ilustração hoje, conversando com o Sebastião, ele falou de uma pessoa, permita-me, Sebastião, usar a sua ilustração. E ele falava que o capitão do barco estava pilotando lá, e aí a mulher, a esposa dele, a namorada dele, ligou, e eles começaram a conversar, namorar, não sei o que, e ele esqueceu do barco, um barco transatlântico grande. E aí esse barco foi indo, e um barco grande é mais difícil de você colocar ele de volta ao prumo, e aquele barco entrou na areia, puf, entendeu? Ficou lá, agora tem que ser rebocado. Se nós como homens não formos homens bíblicos, não é homem truculento, não é homem bruto, não é homem grosso, não é homem mandão, mas é homem bíblico, os nossos lares naturalmente eles vão entrar na praia e nós vamos ficar afundados lá, ancorados lá. A palavra chegou primeiramente aos judeus, depois aos gentios, e assim eu e você fomos alcançados, porque mulheres e homens ousaram olhar para algo além de si mesmos. Aleluia. Se você continuar olhando só para você, o que vai acontecer é que as pessoas à sua volta vão se perder. Que nós possamos seguir o caminho aberto por Jesus e seguido ao longo das eras pelos seus discípulos. Quem já foi em fazenda vai entender o meu exemplo. Quando você entra numa fazenda, você começa a andar assim pela fazenda, aí você vê alguns caminhos que tem um caminhozinho certinho, que os animais normalmente trilham. O primeiro trilhou e os outros seguem. De uma maneira bem simples, Cristo ele abriu esta picada, ele abriu este caminho, e você não tem que inventar um novo caminho, simplesmente siga o seu mestre. A palavra de hoje tem como título conhecimento e fé. São 2 elementos que andam juntos. Conhecimento e fé nos firmam em Jesus. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 17. Pela graça do bom Deus, nós vamos finalizar hoje esse capítulo. Evangelho de João capítulo 17, nós vamos ler do verso 22 em diante. Lembro que logo no início da minha conversão, eu encontrei um pastor que era um pastor muito tradicional, e aí ele se renovou, e ele falou assim: eu descobri
que os cristãos tradicionais não conhecem nada do Espírito Santo. E que os cristãos pentecostais e neopentecostais, eles não conhecem nada da palavra. Uma coisa anda junto com a outra. Você não pode abrir mão nem do conhecimento e nem da fé. Há momentos em que nós andamos pela fé. Eu creio e eu continuo caminhando. Mesmo que a situação pareça nebulosa demais, eu continuo caminhando. Evangelho de João, capítulo 17, verso 22 em diante, assim diz a palavra de Deus: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Palavra do Senhor. Mantenha a Bíblia aberta no Evangelho de João. Como nós temos procedido, nós vamos navegar pela Bíblia. Quando eu falar Evangelho de João, você que tem um pouco mais de facilidade, vai lá no texto. Se você quiser abrir os outros textos, fique à sua vontade, fica com o seu critério, mas eu não posso esperar, tá bom? Primeiro versículo que nós vamos meditar de 3, para finalizar o João capítulo 17, dentro desse título, conhecimento e fé nos firmam em Jesus, João 17, 24. Sempre que a minha versão ela tiver um pouquinho diferente da sua, não se preocupe, tá? Quando eu monto a palavra que eu vou expor para vocês, eu pego várias versões de Bíblia, pego pelo menos 4 versões diferentes, e às vezes eu acho um termo que ele é um pouco melhor para o seu entendimento, aí o que eu faço é que eu acabo criando uma outra versão, para que você tenha um melhor entendimento, mas não se preocupe se tiver diferente com a sua versão, tá? Pai, os que me confiaste quero que estejam comigo, onde eu estou, para que contemplem minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A expressão os que me confiaste, que apresenta o grupo de Jesus, constituído pela unidade da sua presença, sempre Jesus Cristo no centro. Ele é a amálgama, ele é o cimento, ele é aquele que nos mantém unidos. Sem ele no barco, a igreja é qualquer coisa menos igreja. Este contexto de que nós somos confiados a Jesus Cristo revela a mim e você uma certeza: vida eterna e definitiva. Ninguém pode te roubar isso. Você que aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador tem a bênção da vida eterna. Ponto final. Não é ponto e vírgula, não é vírgula, não é 3 pontos, nada, é ponto final, é uma palavra do Deus vivo. O termo que Jesus usa, quero que estejam comigo, eu quero, mostra toda a liberdade que o Filho tem, expressando o objetivo que o Pai também tem. A vontade do Pai, que é a vontade do Filho, é expressa através desse, eu quero que estejam comigo, é intimidade. Você não chega na casa de alguém e fala, eu quero, se você não tiver intimidade. Se eu for na sua casa, eu vou ficar sentadinho lá, eu não vou levantar e abrir a geladeira para pegar água, eu não vou levantar para pegar alguma coisa, eu vou esperar que você fale, pastor, você quer? Sim, eu quero. Você me dá a liberdade. Nesse texto, Jesus, ele passa isso, porque ele é um com o Pai, a intimidade dele é perfeita. E por ser perfeita essa intimidade com ele, ele fala, eu quero. Ao participarem da condição de Jesus, os discípulos poderão contemplar a glória de Deus. Nós vamos ver a manifestação da glória de Deus. É a maior bênção possível, você poder estar na presença do Deus vivo. Você não vai poder ver com os seus olhos, mas você vai poder contemplar a sua glória na melhor imensidão possível. A mesma glória que os querubins, os anjos, os querubins, eles podem contemplar.
é algo que é inacessível, mas através de Cristo nós vamos poder ver. Ao participarem da condição de Jesus, os discípulos poderão contemplar a glória de Deus, ou seja, experimentar o seu amor, e a ele responder graças ao Espírito Santo que será recebido. Que glória é essa? Quando Moisés, no livro de Êxodo, ele chega e fala assim: Deus, mostra-me a tua face. Ele fala: eu vou mostrar toda a minha bondade, eu vou mostrar todo o meu amor. Eu vou te esconder na penha, na rocha, no espacinho lá. Vou cobrir para você não ver mais do que você deve, para você não ser consumido. E aí ele fala: tira, e agora você vai poder contemplar a minha bondade. O amor de Deus, que é o que Deus quer que nós transmitamos aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. As pessoas têm que ver em nós o quê? O amor. Não tem que ver você acusando, tem que ver o amor. Mesmo a exortação ela tem que ser baseada no amor. As pessoas têm que ver você chamando a atenção delas para o bem delas, com amor, mesmo que seja desagradável. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas uma demonstração de amor é fazer isso, mas com amor. A grande manifestação da glória verificar-se-á na cruz, e ali o seu amor, o amor de Jesus manifestado, o amor que a comunidade experimenta quando Cristo é pregado na cruz, é a maior demonstração de amor. A morte dele é a maior demonstração de amor para você. O grupo de Jesus goza continuamente da sua presença e amor. Sabe que se subsiste apenas ao seu redor e que nessa experiência se funda a sua unidade. O que nos mantém unidos, senão Cristo? Eu posso começar a criar filosofias. Olha, a partir de hoje o homem tem que usar terno e bege. Alguns vão atender, outros vão embora. Mulheres agora sentam do lado direito e homens do lado esquerdo. Eu posso inventar um monte de coisa que pode até criar em você um conforto, ou talvez um desconforto, mas o que nos mantém unidos é Cristo. Essa igreja só existe por causa de Cristo. Quando eles não estiverem mais aqui, não tem mais sentido nós nos reunirmos. Naquele tempo, os discípulos viram a glória de Cristo, assim como uma pessoa fechada no escuro obtém através de pequenas frestas uma luz fraca, e nesse momento eu estava poeta, entendeu? Lembre-se você num lugar, entendeu? Você está dormindo, e aí você está no escuro, e aí quando vai raiando o dia, as frestinhas, onde a cortina não tampa, onde o blackout não tem, um buraquinho que tem, alguma coisa, a luz ela começa a penetrar. Era assim que esses homens viam a Cristo, é assim que nós vemos Cristo. De relance, muito superficial, um pouco melhor do que os discípulos, porque nós temos o Espírito Santo, mas ainda vemos a figura de Cristo de uma maneira ainda muito nublada. Nós não somos capacitados, os nossos olhos naturais não são capacitados a ver esta glória, essa manifestação. Às vezes eu ouço em igreja falando assim: Senhor, derrama a tua glória. Se Deus derramar a glória, as pessoas são consumidas. Não há como. Quando nós lemos os textos do Antigo Testamento, a gente vê que quando há a manifestação da glória de Deus, as pessoas não conseguem ficar, parece que o oxigênio falta. Os homens e as mulheres, eles se prostram, não conseguem ficar no ambiente. Nós não somos preparados a estar num ambiente junto com a glória de Deus, mas vai haver um momento em que nós vamos ter isso. Amém. Cristo, com sua morte, deseja que eles façam um progresso tal que cheguem a desfrutar do pleno esplendor do céu. O plano de Deus não é você aqui na terra, o plano de Deus é você na eternidade. Qualquer luta e dificuldade que você passe aqui é nada. Se Ele puder fazer com que você não passe por isso, mas que você permaneça nos seus caminhos, amém. Mas se você tiver que tomar umas lambadas, eu e você tivermos que tomar uma lambada para a gente continuar no caminho correto, você pode ter certeza que o objetivo dele é a eternidade. Em resumo, ele pede ao Pai que os conduza ou nos conduza por um processo ininterrupto
a plena visão da sua glória. Um lindo retorno à história da criação, quando tudo que Deus criou era bom. Gênesis 1:31, viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Algo que o pecado maculou. Estava conversando com o Sebastião hoje pela manhã, em que Deus olhou e falou assim: vou destruir tudo, vou acabar com tudo. Bilhões de pessoas morreram naquele dia. Não foi 100 mil pessoas, não eram homens das cavernas, eram pessoas extremamente inteligentes. Se você começar a olhar a cultura, você vê que as pessoas no passado, elas tinham uma mente muito mais avançada do que a nossa. Com muito menos recursos, eles faziam muito mais coisas. Tenta montar uma pirâmide hoje. Tenta. Uma arca. O projeto da Arca de Noé, até hoje, é usada não é aerodinâmica, né? Tem um termo, né? Mas aquele projeto da arca é o projeto usado pela engenharia naval como um projeto perfeito. As pessoas eram extremamente inteligentes, mas Deus teve que acabar com tudo, não porque ele não conseguiu, porque ele falou: vou acabar. Tanto que ele mesmo deu um comando para ele, falou assim: olha, a partir de agora eu não acabo mais com água. Mas lá em 1 Pedro diz que tudo vai ser renovado pelo fogo. Não sei se não é melhor que a água, ou pior o fogo, não sei. João 17:25. Pai justo, enquanto o mundo não te conheceu, eu te conheci, e também esses reconheceram que tu me enviaste. Privilégio. Com o adjetivo justo aplicado aqui ao Pai, Cristo desafia o mundo e sua malícia, pois por mais arrogantemente que o mundo despreze e rejeite a Deus, porque é isso que o mundo faz. O mundo rejeita e despreza a Deus. Por isso que você não pode viver lá e cá. Começa a caminhar para lá, não tem volta, a menos que o Senhor traga. Lembra do barco? Eu não completei a ilustração. E o Sebastião falou: agora pegaram 3 rebocadores, um de cada lado e um no meio. Começaram a puxar aquele grande barco, porque sozinho ele não consegue. O mundo despreza e rejeita a Deus, mas eles não podem fazer nada para macular a figura de Jesus Cristo. A honra que era a ele determinada permaneceu intocada. 2 Timóteo capítulo 1 verso 12, e por isso estou sofrendo estas coisas, apóstolo Paulo falando para Timóteo, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Quando você estiver passando a luta e dificuldade, você fala: não me envergonho. O mundo chega e fala para você: faz isso, muda isso, a tua casa está errada, faz aquilo outro. Não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, a minha confiança, a minha fé até aquele dia. Aleluia. Nada que o mundo queira fazer pode passar por cima de Deus. Basta você permanecer firme na rocha. Agora, se você começar a ir como aquele cara do Fantástico, eu prefiro estar errado na minha casa do que ter confusão. Não, Jesus Cristo, ele falou que ele veio para trazer espada, ele não veio para trazer paz. Entenda que mesmo num lar cristão, mesmo numa família cristã, há desavenças, mas nós temos que permanecer firmes, porque Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Com essas palavras, Jesus declara que a fé dos santos deve estar fundamentada em Deus, de uma maneira tal que, embora o mundo todo se oponha, ela nunca fracassará. Fé somente é suficiente? Hora que aqueles discípulos estavam com Jesus dentro do barco, quando começou a tempestade, eles ficaram apavorados. Mas eles não tinham fé? Tinham. Mas em outro texto diz que Jesus Cristo fala que a fé deles era menor do que um grão de mostarda, porque se fosse maior eles tinham suportado tudo. O que faltou para eles ali?
conhecimento, entendimento. É isso que nos abala. Conhecimento e fé. Fé e conhecimento. Mesmo que o mundo todo se oponha, a igreja, a minha fé, a meu cristianismo nunca fracassará. Como Cristo venceu, sua igreja também vencerá. Não estou dizendo que você vai ser rico, não estou dizendo que você não vai ter luta, não vai ter dificuldade, não vai ter enfermidade, não vai ter problema em casa, não vai ter problema. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que no fim você é vencedor. Aleluia. No fim, quando acabar o tempo do jogo, nem que seja por 1-0, você ganha, porque você está no time de Cristo. Mateus 16:18: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra, que pedra? Cristo. Sob esta pedra, não a pedra lá, esta. Quem é Pedro para ser uma pedra de edificação? Esta pedra edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Basta que você se mantenha firme. E a maior recompensa para os filhos é serem capazes de reconhecer Deus em Jesus, e assim o fazendo, servi-lo com inteireza de coração. A coisa mais linda que tem é as crianças de manhã ajudando a gente para cá, para lá. O Pedro: pastor, o copo está cheio, o que eu faço? Coloca lá, vai, faz. É legal isso, porque é esse entendimento, servir Cristo com inteireza de coração e sem ninguém pedir. Toda vez nós fazemos evento aqui, saiba que, se possível, chegue mais cedo para ajudar a montar. Saiba que tem que cortar as coisas, o mamãozinho que você come não é cortado. Então você pode vir, eu não preciso falar para você. Eu não preciso falar para você que, estando todas as mesas aqui, a gente precisa guardar. Isso é servir de uma maneira tranquila, de uma maneira espontânea, que é o que eu vi com as crianças hoje de manhã. Eles não esperaram ninguém falar, eles já foram: posso pegar? Aí a Rosânia falou assim: olha, Pedro, não leva isso aqui que é de vidro, leva isso aqui que é de plástico. Não, eu quero, e vai e sobe. A gente parece que perde isso no meio do caminho. Parece que a gente tem que ser servido. Não, a gente veio para servir. João 12:26: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E você é chamado para ser servo, escravo, e não para ser servido. Você quer ser servido? Vá num restaurante. Igreja não é lugar de você ser servido, é lugar para você servir. O mundo é lugar para você servir, ser aquele que serve. Jesus compara seus discípulos ao mundo com o intuito de descrever mais plenamente a aprovação e favor que receberam do Pai, pois é próprio que aqueles que conhecem realmente a Deus, ler a Bíblia, a quem o mundo inteiro rejeita, sejam distinguidos acima dos demais. E por isso Cristo roga de forma especial por aqueles a quem a incredulidade do mundo não impede reconhecer Deus. O mundo não consegue te impedir. Pode ter aquele abalamento, pode abalar, pode tremer, que nem no terremoto, sacode, entendeu? Mas você não cai. É aquela figura do junco: bate o vento, ele dobra, mas ele não quebra. As ideias que o mundo está florescendo aí são ideias extremamente destrutivas. A gente vê o contexto agora, as matérias lá do Fantástico, lá falando da depressão, e cada vez mais pessoas vão ficar mais deprimidas. Com uma reportagem dessa, as pessoas não vão deixar de ser deprimidas, porque vão encontrar uma solução. Não! Elas vão encontrar apoio naquilo que já tem no coração delas, para que elas possam fazer o quê? Se declararem deprimidas. Olha, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, você vai ver como vai estar. Olha como essa situação toda vai estar. Cada vez mais homens ficando mais moles, não cumprindo seus papéis. Cada vez mais as mulheres tendo que fazer o papel dos homens, porque os homens não fazem. E essa situação ela vai virar um caos. Já está um caos. Mas daqui a 5, 10 anos, a estrutura familiar que nós conhecemos hoje,
ela não vai existir, vai ser uma exceção. O que nós vemos hoje, por exemplo, Naldinha e Cláudio, casado por 30, 40 anos, vai ser exceção. Nós estávamos lá na nossa casa nova, nós mudamos essa semana, e aí estava um senhor lá arrumando, e ele olhou para mim assim e falou assim: vocês estão mudando, né? Eu falei: é. E ele falou assim para mim: eu pensei que minha próxima mudança seria para o caixão. Eu falei: por que o senhor está falando isso? 40 anos de casado e a minha esposa não quer mais ficar comigo. Deu motivo. Deu motivo. Mas a estrutura, ela está ruindo. A gente, cada vez mais, a gente vai olhar para exemplos como de Naldinha e Cláudio, e a gente vai ver que vão ser cada vez mais difíceis de ser encontrados. Cada vez mais os homens vão querer tocar o seu barco, cada vez mais as mulheres vão querer pilotar o seu barco, e a sociedade, ela vai culminar para o fim. Assim diz o Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você tem que decorar isso. Tem que estar no teu coração, para que quando vier a luta, você lembre: aleluia. Nem altura, nem profundidade, nem demônio, nem porvir, nada poderá me separar do amor de Deus que está escrito. Decore isso. Romanos 8, 38 e 39, tem que ser algo que está gravado não no teu banheiro, não na tua cozinha. Se tiver que passar por um papel, tudo bem, mas tem que gravar no teu coração. Se você não sabe o versículo inteiro de cor, pelo menos saiba a ideia de que nada pode te separar. Nada. O reconhecimento de que Jesus fala expressou-se através do conhecimento e da fé. João 17:8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Este é o reconhecimento. Palavra, entendimento de palavra. Você começa a deixar de ler a palavra, o seu barco ele vai encalhar na areia. E aí só tem 3 formas de você ser desencalhado: amor, como é que é, Sebastião? Amor, humildade, você se submeter à pessoa, e tolerância. Porque esse barco vai sair do atolamento lá todo rachado, todo arranhado, e você precisa ter amor, humildade e tolerância. Esse reconhecimento não se limita a uma aceitação superficial, mas se baseia na prática do amor mútuo. Eu não quero que você seja um cristão superficial. É por isso que eu fico atormentando para você: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Pastor, como você é chato. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Eu vou vir aqui e você não me atende. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Eu não tenho nada para passar para você que seja mais importante do que a sua leitura das Escrituras. Não existe, gente. Não há. Esta é a fidelidade que Jesus refere, contrária à conduta perversa do mundo opressor, que nega a Deus com o seu modo de agir. João 11. Ele veio para o que era seu, para os judeus, e os seus não o receberam. O que nos separa das pessoas do mundo não é uma placa de igreja, não é você vir aqui de domingo e de manhã, de tarde, quarta-feira. Não é isso que muda. O que diferencia você das pessoas do mundo é o seu conhecimento real de Deus. Contudo, nós temos que atentar para a ordem da fé. Primeiro o filho saiu do seio do pai, e só ele conhece o pai. Não tem como você conhecer a Deus sem conhecer Jesus, sem conhecer Jesus primeiro. E portanto, todos que desejam se aproximar de Deus devem recorrer a Cristo. Ore a Deus em nome de Cristo, busque a Cristo, leia a palavra, entenda, busque o entendimento, leia. E depois de ter sido conhecido pelos discípulos, ele por fim os levará ao Pai. Quando tocar a trombeta, ele vai olhar e falar: este. Apocalipse diz que 2 vão estar deitados na cama, marido e mulher. Um vai e outro fica. 2 vão estar trabalhando no campo. Um vai e outro fica.
E aí ele está falando, no mínimo, numa porcentagem de 50% das pessoas, eu acho que é muito mais. Só aí a gente fala, 50% das pessoas ficam. Glória a Deus. João 17, 26, o último versículo do capítulo 17, o último versículo que nós vamos meditar nesta noite, diz assim: eu lhes dei a conhecer o teu nome. E é uma coisa que você tem que entender, quem deu você a conhecer Deus, não foi o seu estudo, foi Ele, Deus. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes darei a conhecer ainda mais. Eu coloquei essa palavrinha aqui, ficou mais legal, é mais conhecimento, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Cristo cumpre o seu ofício de mestre, porém, a fim de fazer o Pai conhecido, ele empregou a revelação do Espírito e não apenas o som da sua voz. O convencimento vem pelo Espírito Santo. Portanto, ele quer dizer que ensinou seus discípulos com eficácia. Uma curiosidade para você. São duas palavrinhas que às vezes a gente confunde, eficiência e eficácia. Elas não são sinônimos. Eficiência é a característica de alguém ou algo ser competente, produtivo, de conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erro ou gasto. É a característica de Jesus Cristo. Com 12 discípulos, ele alcança milhões de pessoas. Mas Jesus, ele foi além de eficiente, ele foi eficaz. Eficácia, característica de alguém ou algo em produzir determinado efeito, com a segurança de um resultado perfeito, infalível. A ação de Jesus Cristo é a ação excelente. Todos o que Deus os confiou, ele de maneira nenhuma perdeu nenhum. Aleluia. 100 ovelhas estavam no pasto, uma se desgarrou, ele deixou 99 no pasto, foi buscar uma ovelha lá. Não é que ele abandonou as 99 estavam cuidadas, mas ele foi lá buscar. É o barco que encalhou. Se você vê alguém que está se desviando, tente ajudar, porque quanto mais a pessoa adentra, pior a situação fica. Além disso, a fé dos discípulos sendo ao mesmo tempo muito fraca, a minha fé é fraca, a sua fé é fraca. Eu fiquei abalado esses dias pela possibilidade de mudar sem ter um lugar para morar. Tive que lutar muito contra o meu emocional. Lutei muito com o meu emocional. A nossa fé, ela é uma fé fraca, mas Deus promete através de Jesus que vai haver abundante graça. Cada vez nós melhoramos mais, mas a realidade, muita criança junta. Ajude, pegue uma lá, tira uma daquele meio ali, tira uma de lá, dá um sossego ali. Mateus 8, 26 fala da minha fé e da sua fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas antes ele olha e fala: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Será que Deus, o Deus que construiu todas estas coisas, ele não pode sarar a tua enfermidade? Ou te dar perseverança para viver com ela? Será que esse Deus, ele não pode restaurar uma família? Curar uma enfermidade? Nós temos um motivo muito profundo de oração. A irmã do André, não a que veio hoje, não a mãe do Wallace, ela está com câncer. E o câncer é um câncer na face do rosto. E esse câncer ele começou a consumir o céu da boca. Não há como operar. Se operar, vai arrancar metade do rosto. Não há como operar. O homem fala: acabou. Deus fala: só se eu quiser. Será que você pode orar por isso? Será que você fez aquela ligação que eu falei na semana passada para Lourdinha? Lourdinha, você está bem? Você não pôde vir no domingo à noite? Nós somos filhos de Deus.
Se nós não nos manifestarmos, como que as coisas vão acontecer? Como que os milagres podem ocorrer? Homens de pequena fé. Embora ele fale dos discípulos, devemos extrair disto uma exortação geral, a saber, esforçar-se para fazer constante progresso e não pensar que temos corrido tão bem. E às vezes você olha para você e fala assim: eu estou avançado no meu cristianismo. Não olha para trás, olha para frente. Há muito ainda por trilhar. E lembre-se que você ainda está envolto na sua carne, o desejo da sua carne. Cuidado, cuidado. Somos então ensinados sobre a motivação de Cristo em nos ensinar sobre o Pai. Isto é, para que Deus nos ame nele, ou para que o amor com que Deus o amou nos seja estendido. Pois o amor que Deus nos ama não é outro, senão aquele com que amou seu Filho desde o princípio. Que privilégio! O amor que Cristo tem por mim e por você, o amor que Cristo tem por mim e por você, é o mesmo amor que Deus tem por Cristo. É um amor ágape, ou agape, porque é uma palavra grega. É um amor incondicional. Não é um amor que precisa de você dar algo em troca. Ah, se eu não der o meu dízimo, Deus não me ama. Se eu não der o meu dízimo, eu vou para o inferno. Não tem nada a ver isso. A escolha dele é unilateral. É independente do que você faça. E eu falo para você: leia, leia, leia. Se você não ler e você for escolhido de Deus, você vai ser salvo. Pastor, então eu vou largar a mão. Se você largar a mão, esse é o primeiro sinônimo que você não é salvo. O primeiro sinônimo do salvo é aquele que luta, vê as suas lutas e dificuldades e continua caminhando. Olha no espelho e vê quão pecador você é e você continua caminhando. Jesus finaliza este capítulo com algo que merece a nossa atenção, pois nos ensina que a única maneira na qual somos incluídos nesse amor que ele menciona é porque Cristo habita em nós. Porque como o Pai não pode olhar para o seu Filho sem ter diante dos seus olhos todo o corpo de Cristo, assim que se quisermos ser vistos nele, temos de ser realmente seus membros. Deus não consegue olhar para você sem ver Cristo, porque se ele visse, ele consumia. Se ele olhasse para você e visse Lourdes, visse Wallace, visse Pedro, visse Sebastião, vocês eram consumidos. Mas quando ele olha para vocês, quando olha para mim, ele vê a figura de Cristo. Ele só vê o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. É o final da atividade de Jesus. Chega um momento em que ele não poderá continuar agindo dentro de uma maneira natural, porque ele vai se doar totalmente. João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, gera muito fruto. É o tema da nossa igreja, é o lema da nossa igreja, é que você morra. O ensino básico da nossa igreja é que você morra. Não busque a sua satisfação, não a sua felicidade, mas que você morra. Eu quero que cada dia você morra, 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 morra. Você olha para as suas necessidades e você fala: vou ajudar o outro. Olha para a sua dor, eu vou olhar para o outro. Eu vou ajudar o outro, é o outro, é o outro, é o outro. Eu tenho um dinheiro que é para minha férias de final de ano. Eu vejo a dificuldade do outro e eu faço o quê? Vou lá e ajudo. Seu trouxa. Trouxa. Estou morrendo. Jesus põe tudo nas mãos do Pai, cuja presença se faz mais visível nesse momento. Quando você morre, as pessoas veem Deus agindo. Essa não é uma mensagem que o povo gosta de ouvir. Essa não é uma mensagem que eu gosto de falar e que você que está aqui não gosta de ouvir. Porque o que nós queremos é: eu quero ser feliz. Eu quero ter as minhas necessidades satisfeitas. Eu tenho tantos planos. Mas o que caiu?
Tudo Jesus põe nas mãos do Pai, cuja presença se faz mais visível neste momento. O acontecimento salvador é a morte de Jesus, fato que acontece na história e que revela em primeiro lugar o que Deus é. Deus não é primeiramente justiça, Deus não é primeiramente ira, mas Ele é primeiramente amor. Ele estava lá pregado na cruz do Calvário, apenas por amor. O acontecimento salvador é a morte de Jesus, fato que acontece na história e que revela em primeiro lugar o que Deus é, amor total e gratuito ao homem. Além de um amor total, Ele também é gratuito. A essa realidade de Deus corresponde um novo nome para Deus: Pai. Parece que Deus encaixa a palavra certinho, né? Eu não fiz essa armação para cair hoje no Dia dos Pais, não. Mas é o momento em que Ele chama Deus de Pai. Não um pai que possa ter sido um pai que não te amou, não cuidou de você, não alimentou você, não teve presente na sua formatura, não teve presente no teu cuidado do dia a dia, mas um pai amoroso o suficiente para morrer por você. Um projeto divino realizado em Jesus, mas que também realiza em mim e em você. Conhecimento e fé são as coisas que o capítulo 17 traz para você. Busque a Deus, busque ter tempo de comunhão com o Senhor, busque ler, busque orar, mas também busque conhecer este Deus, não apenas de palavras. Tem pessoas que conhecem as Escrituras, conhecem muitos versículos, não é essa a proposta. A proposta é você conhecer a Deus. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e bendizemos. Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, e cremos, Pai, que o Senhor caminhou conosco neste João 17, Pai. E nós finalizamos, Pai, nesse Dia dos Pais, podendo chamá-lo também de Pai. Até então, Pai querido, o Senhor era um Deus inalcançável, mas nesse capítulo 17, nós podemos chamá-lo de Papai, Pai querido, Pai amoroso, disposto a morrer por nós. Que nós possamos, Pai, a cada dia te conhecer mais. A cada dia nós possamos morrer para os nossos desejos e as nossas vontades. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado e bendito, através do nosso falar, através do nosso agir, através do nosso trabalho, através do nosso lazer, através das nossas finanças, através, Pai querido, do nosso dia a dia, que nós possamos ser reconhecidos como filhos e filhas de Deus, Pai. Agradecemos a Ti por todo o ensinamento do capítulo 17 de João e pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, no início do João capítulo 18. Nesses momentos, Pai, que nós nos preparamos, Pai, para começar a meditar mais profundamente a respeito da Tua paixão e da Tua morte. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.